Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Aqui é o Luizinho. Queria compartilhar uma mensagem de Deus com os irmãos. Quero convidá-los para abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. O tema que Deus colocou em meu coração é tempo de aprender e confiar. Capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 1 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Este tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena, isolamento social, uma briga política, eu creio que Deus quer falar algo conosco. Eu creio que Deus quer restaurar relacionamentos, restaurar famílias, restaurar casamentos, restaurar as pequenas coisas que ficaram para trás, ter um tempo de qualidade, né, que a gente fala, com os nossos mais próximos. E eu creio que a vida, eu costumo falar que é uma faculdade, sempre tem a matéria que a gente não gosta de passar. Por mais que a gente não goste de passar por esse momento de isolamento, nós temos que passar por ele, né? É tempo de buscar a Deus sem mostrar para ninguém que nós estamos buscando a Deus. Nós não precisamos mais, nesse tempo, ir à igreja e mostrar para as pessoas que nós estamos lá. Agora é só você e Deus. Eu quero fazer um link também lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, os discípulos no caminho de Emaús, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. No versículo 17 fala assim: Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Versículo 19. Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Existia uma expectativa. Jesus, ele tinha que passar por isso. Ele é o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, mas em terra e em vida ele tinha que passar por isso. Continuando no versículo 21, fala assim: Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade, eles esperavam que Jesus continuasse com eles no âmbito humano, ou humanamente falando. Precisavam ver para crer. Eles precisavam ver que Jesus está ali para acreditar, sendo que na verdade Jesus agora está dentro de nós. O Espírito Santo veio para ficar dentro de nós. Continuando aqui no versículo 25, fala assim: Então ele lhes diz: Como vocês são insensatos, demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Versículo 26, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Além deles estarem chateados com tudo que estava acontecendo, ainda ganharam uma pregação de brinde de Jesus no caminho para Emaús, naqueles longos 10 quilômetros que vinham pela frente, 10 a 11 quilômetros que vinham pela frente, né? No versículo 28 fala assim: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo: Fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, olha que interessante versículo 30, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Veja, isso é muito semelhante ao que Jesus já tinha feito, né? Lá em Lucas 22, versículo 19, fala assim: E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Ali os discípulos ligaram o sinal de alerta e perceberam algo diferente. E no versículo 31 diz assim: Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E no versículo 32, e disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Veja que interessante esse versículo. Jesus que estava pregando, Jesus que estava ali do lado deles, naquele momento de dor, naquele momento de perda. Mas mesmo Jesus pregando, o que ardia no coração deles era a palavra de Deus. Era quando ele explicava as Escrituras. E eu quero dizer para vocês, para finalizar,
com tudo isso que eu falei aqui agora, Jesus está sempre do nosso lado. Às vezes não dá para perceber, às vezes nós olhamos para o lado e não conseguimos enxergar o que está acontecendo. Às vezes é desemprego que bate a porta, é uma dificuldade. Às vezes nós estamos precisando de dinheiro, nós estamos precisando de irmãos, nós estamos precisando de tantas coisas. Mas Jesus está do nosso lado em todos os momentos, independente da situação, independente da tristeza. Meus irmãos, é tempo de aprender e confiar. Creia que Jesus ele está do seu lado em todos os momentos. Você não está sozinho. Creia em Jesus. Amém? Quero orar com os irmãos agora. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, diante da Tua presença neste momento, Pai, nessa mensagem, diante da Tua palavra, Pai, eu quero pedir pela vida dos meus irmãos e pela minha vida, Pai, que nós possamos sempre acreditar no tempo de Deus para as nossas vidas, Pai. Que esse tempo de isolamento social seja um tempo de aprendizagem, Pai. Que seja um tempo que nós possamos nos aproximar de Ti, Pai, que nós possamos estar mais perto do Senhor, Pai, e viver algo sobrenatural contigo, Pai. Protege meus irmãos, todos aqueles que tiver algum familiar, Pai, que está com essa doença, Pai, que o Senhor possa suprir, Senhor, que o Senhor possa curar, Pai, que o Senhor possa transformar, Deus, de maneira poderosa, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Deus abençoe, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.